Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 1407, que é sempre ou quase sempre às 14h07 do Brasil. É um bate-papo sobre arte, vida de artista, mentalidade artística, singularidade artística e criatividade. Destina-se aos fotógrafos profissionais, amadores, semiprofissionais ou simplesmente artistas que usam a fotografia como um suporte artístico. Meu nome é Ricardo Esteves, eu sou fotógrafo há mais de 25 anos e desde 2015 sou também curador e mentor de fotógrafos artísticos à distância e resido em Paris. Mas antes de apresentarmos nossa convidada ilustríssima de hoje, eu tenho um anúncio a fazer. Eu acabei de criar uma galeria de arte virtual que se chama Galerie RE Paris, RE em português, e a missão dessa galeria é, nos próximos 10 anos, difundirmos e divulgarmos a fotografia brasileira na Europa. É um objetivo que eu tenho, sempre foi um sonho de alguns anos para cá, desenvolver isso, visto que os artistas brasileiros não aparecem muito na cena europeia, então, em função dessa necessidade, desse meu desejo de deixar, quem sabe um dia um legado para novos artistas que virão das próximas gerações, foi criada essa galeria. Eu queria anunciar também que nessa galeria haverá uma comissão, né? Eu sou um simples fundador, mas temos dentro desse grupo ilustríssimo digamos assim, de pessoas que vão participar indiretamente da galeria, Marcos Paim, que é um psicanalista que acabou de escrever um livro sobre a visão do espectador perante uma obra de arte, chamado Inútil Necessário, com um ponto de interrogação, fazendo um questionamento de se a arte é uma necessidade para nós, né, uma maneira meio provocadora, né, provocativa, assim, de abordar esse assunto. João Heitor, que foi galerista em Paris, e ele é franco-português. Lionel Bernardin, que é cineasta, ele mora em Poitiers, na França, e premiado no Festival de Cannes. Ana Priscila Marques, que é curadora no Brasil. Chloé Hippo, que é curadora em Viena, na Áustria. Andy McKeown, que é um inglês que mora na França, formado em literatura e arte, doutor em literatura e arte. E Marlene Reinaldo. Obviamente, essa lista, se tudo der certo, vai aumentar, porque, como vocês sabem, para a arte, não basta ter duas, três pessoas, a gente tem que se unir para que a gente possa conseguir conquistar novos projetos e alçar novos voos. Bom, mas sem mais delongas, eu queria pedir agora ao diretor para rodar a vinheta para apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, nossa convidada de hoje é a Maíra Rodrigues. Ela é paraense de origem, mas gosta de dizer que é carioca por uso capião, adorei, já que mora no Rio de Janeiro desde os 3 anos de idade. Ela é artista multimídia, trabalha com os temas da representação facial no âmbito da sociedade de controle e da crítica política. Tem formação em jornalismo, educação musical e artes no Parque Lage, e com o professor Charles Watson. Desde 96, é co-diretora, junto com o fotógrafo e marido Rogério Reis, do acervo de fotos da cena brasileira, a agência Tiba. Bom, Maíra, seja muito, muito bem-vinda ao 1407. Olá, pessoal. Olá, Ricardo. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com o diálogo entre artistas, com artistas, para artistas e para todos aqueles que amam a arte,
contando para vocês como eu realizei um trabalho que seria originalmente um trabalho de autorretrato, foi proposto como um tema dentro de um curso que eu seguia com o professor Charles Watson, que é um escocês, não sei se todos conhecem, se alguém já ouviu falar, que ele é residente no Rio de Janeiro, uma pessoa bastante interessante, com o qual eu fiz uma imersão artística, e ele tem como dispositivo de criação propor temas. No caso, o tema era o autorretrato. Quando essa proposta foi feita, eu instantaneamente, foi assim algo meio relâmpago, eu tive a necessidade, ideia, intenção, desafio de resgatar uma imagem que tinham feito da minha pessoa, né, sob coação durante o tempo da ditadura militar. Isso foi em 1977. Eu morava em São Paulo, eu tinha sido presa numa manifestação então proibida pelo secretário de Segurança Erasmo Dias. Ele prometia muita pancadaria e realizou. Tinham cerca de 30 mil agentes da repressão na rua, na forma de cavalaria, na forma de polícia apaisana, enfim. E nesse momento, então, eu e outras pessoas fomos presos e eu fiquei uma noite na então sede do DOPS São Paulo. DOPS, para quem não sabe, é o Departamento de Ordem Política e Social, que era o braço da repressão mais duro do regime militar. Ali eu fui entrevistada, interrogada, pelo então secretário, pelo então chefe de polícia, Romeu Tuma, que é uma pessoa célebre nos anais aí da ditadura militar. Depois ele se tornou político, né, eleito, já com a redemocratização do Brasil. Mas nessa noite eu fiquei então aguardando, depois do interrogatório, para saber o que seria feito, né, ali, e houve um fichamento, e esse fichamento na forma de uma fotografia, feita em condições quase estereotipadas, porque o fotógrafo a gente chama de meganha, não sei se ainda se usa esse termo, para dizer um policial tipo a la Kojak, né? Cabelo raspado. Ele tinha ali um curativo tosco no pescoço, uma gaze, um esparadrapo, um cara fortão, meio gordão, assim. E eu fui fotografada de frente e de perfil, de forma, enfim, contra a minha vontade. Eu sabia que eu tinha a experiência do sentimento que eu tinha nesse período, nesse momento, né? E foi bem complicado, porque na época eu tinha, sim, uma militância política clandestina, mas eu não tinha ideia se eles tinham essa informação a meu respeito ou não. Então, eu estava em dúvida sobre a sequência do que aconteceria comigo. Felizmente, ao raiar do dia, eu tive a liberdade, pude voltar para casa, e essa imagem ficou mentalizada, não como imagem, mas como ter sido fotografado o ambiente político, o ambiente do que eu estava vivenciando, mas a imagem propriamente eu nunca tive acesso, a não ser após redemocratização, quando os arquivos do DOPS finalmente foram liberados, organizados e colocados à disposição para pesquisa. Eu tive essa informação, eu não me lembro exatamente em que ano, mas eu só fui fazer esse resgate propriamente quando o tema do autorretrato, então, foi proposto. Fui pesquisar, era uma coisa bacana, você conseguia, pela internet, fazer o contato com o Arquivo de São Paulo, o Arquivo da Cidade de São Paulo, que detém esse arquivo que foi do DOPS. Você, com a sua identidade, sendo a própria pessoa, né, que vai resgatar seus dados, sua imagem ou informações a seu respeito, você pede a pesquisa e você recebe. Então, em 2014, eu recebi uma foto que foi feita e foi tirada nessas condições que eu expliquei, em 1977. Certo. Ela está sendo mostrada nesse momento.
E para mim foi uma emoção muito grande, porque pela primeira vez, já 40 anos depois, praticamente, né, eu me vi pela primeira vez nessa imagem. E essa questão, assim, antes que eu continue a minha história particular sobre essa imagem, estou lembrando aqui para vocês uma expressão, uma fala, uma escrita do Walter Benjamin muito linda sobre a questão da fotografia como técnica, né? Quando ela surgiu, ela trouxe uma novidade de percepção para a arte, né? E ele escreve isso num texto super de referência, muito importante, muita gente conhece, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E então vai dizer que a obra de arte única, ela vai morrer. E ela morreu, mesmo uma pintura hoje sendo uma pintura única, ela vai ser reproduzida com tecnologias de reprodução, né? E a fotografia ela é muito importante nesse sentido, e vai se apresentar para nós em várias superfícies, de revista, de imagem, de outdoor, de copinho de museu, enfim, aquela imagem que anteriormente as tecnologias de reprodutibilidade elas eram únicas. E por serem únicas, você ao estar em frente a essas obras únicas, você tinha uma reverência, porque você estava em contato com a aura daquela obra, coisa que a partir dessas tecnologias de reprodução ela acabou. E eu me lembrei de falar isso para vocês agora, porque essa fotografia foi feita de forma analógica, ou seja, ela faz parte de uma técnica mais para o início da imagem fotográfica do que para agora, que a gente vive um outro momento, né, da imagem digital. E o Walter Benjamin vai falar que o rosto foi o último refúgio da aura. Ele vai dizer que no rosto dos entes queridos, das fotografias de família, a aura acena pela última vez. Eu acho isso poético e muito bonito, né? É lindo. É lindo, né? Para falar de um sentimento, né? Em relação à fotografia analógica, película, papel impresso. E nessa imagem que vocês estão vendo aí, é isso que aparece para mim também como momento de sociedade, porque essa imagem, então, foi arquivada num arquivo físico, junto com dados que foram coletados, ou seja, por policiais, ou seja, naquele próprio interrogatório que eu fiz, ou com outros dados que eram feitos à base de investigação a paisana, quer dizer, você não sabia que estava sendo observado, né? Mas você estava sendo observado. E aquilo é arquivado em arquivos físicos, eles são papel datilografado. Então, em resumo, essa imagem, quando eu recebi e me olhei, né, ela me colocou em perspectiva histórica comigo mesma e com a questão da que pessoa era essa menina, que pessoa sou eu, e me colocou a seguinte questão: diante dessa imagem com o objetivo de controle social, qual seria a representação imagética que corresponde hoje ao controle social? E eu me respondi que é a biometria, nas suas várias formas, né, de tecnológicas, de estar no mundo, que são as redes sociais, que são todos esses aparatos que estão presentes atualmente em rede, saibamos ou não. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se hoje você tem um cartão de passagem, né, aquele cartãozinho para você entrar no ônibus, que você carrega ele, enfim, com R$20, etc. Quando você passa ali, existe uma tecnologia nos ônibus do estado do Rio de Janeiro
que você é filmado, identificado para evitar uso indevido do cartão, né? Então, associam o seu rosto, por questão do reconhecimento facial, com o seu uso via transporte, onde é que você está passando, etc. Enfim, isso acontece em aeroportos, acontece e particularmente nas redes sociais. Então, fale. Eu estou ouvindo meu retorno de voz, eu acho. A Sophie Calle, ela fez um trabalho justamente sobre esse assunto, no que diz respeito a pessoas que iam no banco, no caixa eletrônico e tirar dinheiro, ela fazia fotografias. Remete um pouco a essa sua observação. Completamente, completamente, porque assim, a gente está falando hoje de uma sociedade de controle, né? Sociedade de controle, onde onde o que interessa a questão da biometria, ela é só uma pele, né? No caso, quando você identifica um rosto humano, é só uma primeira pele identificável ao olho humano, mas que atrás disso vem o que mais importa, que é a captura dos seus fluxos de dados, né? Hoje em dia, esses fluxos de dados nossos, ou seja, tudo que nós somos, o que nós desejamos, o que nós compramos, o que nós assistimos, nossa ideologia, o que você curte, o que você não curte, isso tudo é capturado. E é capturado e negociado, tanto para a sua eventual repressão, prisão, quanto particularmente para induzir, proativo, o devir, é um controle, uma tentativa de controle sobre o que será, né? Então, a gente tem a história, por exemplo, o escândalo, né, do Cambridge Analytica, com os dados de milhões de cidadãos americanos para uma companhia que estava organizando a campanha do Trump, né? E isso vazou. E o Mark Zuckerberg ele foi depor no Congresso, diante da banca, né, para se explicar. Ele negou, até que pessoas que trabalhavam com ele, que trabalhavam nas campanhas, o denunciaram, enfim. Então, é uma questão, a questão da biometria, a maneira como os nossos dados são capturados, negociados de forma traiçoeira, é uma questão, para mim, muito cara, né? Porque é uma questão que coloca a própria existência da democracia em jogo, porque passa a manipular os cidadãos, a criar sentimentos de ódio, por exemplo, sem que você saiba que está sendo manipulado, inclusive. Assim foi no Brexit, assim foram nas eleições nos Estados Unidos, elegendo o Trump, assim foi com Bolsonaro, né? Aqui, a maneira como ele utilizou o WhatsApp e as redes para isso. E estamos agora diante de uma CPI das fake news, né? Estamos diante desse imbróglio sobre a necessidade de uma regulamentação das redes, né? Então, no caso, eu fiz esse díptico, né? Que é colocar a minha imagem tirada fotograficamente de 77 ao lado da minha imagem biométrica. Tem uma distância aí de 40 anos e a distância entre dois mundos, né, entre duas sociedades, para discutir essa questão. Então, quando veio o desafio do autorretrato, eu tinha, como artista, duas questões a responder. Uma, qual é a forma que isso ia tomar, né? E a outra, qual o conteúdo que teria, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz na sequência de outros trabalhos. Isso me lembra quando eu morei por 2 anos em Londres, 2017 e 2018, e eu pegava sempre a bicicleta, me deslocando, e uma vez eu vi uma cena, tinha um ciclista com uma câmera no capacete, e houve um litígio ali, e aí um rapaz saiu do carro, e aí o ciclista falou, olha,
pode fazer o que você quiser. Quer vir me bater? Me bate. Olha aqui a câmera aqui em cima. Não só essa situação entre duas pessoas, né, da sociedade, como também as câmeras em Londres, é algo assim inacreditável. A gente está sempre sendo filmado, né? Então isso me remete, me faz lembrar esses momentos em que nós vivemos, né? Eu vivia em família lá. Isso para o bem e para o mal, né, Ricardo? Tem essa questão toda que eu estou falando, né, do aprisionamento dos nossos dados. E tem também, por exemplo, o que aconteceu com o George Floyd. Agora, o George Floyd, que foi asfixiado por policiais americanos, né? Sim. E veio na onda desses vídeos que foram realizados, mostraram o que aconteceu com ele, veio a onda de protesto que tomou os Estados Unidos e tomou outros lugares, outros países do mundo, e mais recentemente ainda veio um outro vídeo que mostra uma cena anterior, que é da abordagem inicial do George Floyd por parte dos policiais. Então, é isso, é uma guerra de imagens, uso pelos cidadãos para se protegerem e uso pelo Estado para nos controlar. Sim. E essa questão é um dos nossos embates mais importantes em relação à questão da democracia. E nos diz respeito, como artistas, enfim, qual é o lugar do artista num mundo como esse de hoje? Essa é uma questão. Eu também vi o seguinte, eu tenho um coletivo de artistas tchecos chamado, não sei se é a pronúncia certa, Stolhoven, e são 12 artistas que resolveram cortar o cabelo da mesma forma, botar a mesma camisa preta, e eles fizeram fotografias, e eles trocaram as identidades entre eles e viajaram. E eles brincaram com essa questão da identidade, justamente que se conecta com o que você diz, né? Essa questão do parecer-se, né? Do parecer ser alguém e essa questão da captação de dados. Olha, me remete a tantas coisas, a guerra do TikTok aí, capital chinês com o capital americano e Google querendo comprar. Quem está vendo as últimas notícias de tecnologia, estão vendo que está tendo uma guerra, né, entre China e Estados Unidos e toda essa questão. É o Bill Gates que está querendo comprar o TikTok. É o Bill Gates, ok. Enfim. O Trump quer banir o TikTok do país. O Trump diz aqui ele não fica, porque ele quer declarar uma guerra. Ele está em campanha. Ele diz que acusa a China de ser o grande vilão da pandemia. Então, o chinês ali é mal visto dentro dos Estados Unidos. Ele quer banir o TikTok, alegando que a empresa chinesa vai transferir dados dos americanos para o governo chinês. Tem um prazo para sair e ou ele vende. Aí o Bill Gates fala, eu compro. Sim. As guerras hoje são comerciais, né? A guerra do passado passou a ser comercial. Mas queria te fazer uma pergunta. Nós, quando decidimos botar o título no nosso bate-papo, o título é O Outro como Espelho. O que te conecta em relação a esse título e o trabalho que você desenvolveu nesse sentido e em relação a essa questão, desse questionamento sobre estarmos sendo vigiados? Nesse caso, o outro como espelho, ele veio no sentido de que lugar que eu ocupo no mundo, como é que eu me sinto e que lugar que eu me sinto ocupando no mundo. E aí eu vou recorrer ao filósofo Gilles Deleuze, um francês, que ele fala uma coisa muito bacana sobre a questão de um sentimento, de uma formação de ser de esquerda ou de ser de direita, como campo ideológico, né? Que ele fala que não é uma questão de coração, é uma questão de percepção. E que ele fala que aqueles que são de esquerda entendem, se veem no mundo como assim, tipo, vai lá para
está dentro do mundo, tá? Você se sente no mundo, aí tem as pessoas mais longínquas, e aquilo você vai fazendo uma aproximação até chegar a você. Sim. Então, você está conectado com esse mundão, né? Com todos os outros. A alteridade, né? Com o outro, né? E que a pessoa que flerta, ou gosta, se sente mais de direita nesse campo, eu não estou falando que estou falando de direita, não estou falando de fascismo, tá? Estou falando só de direita e de esquerda, tá? De direita, ele se coloca no eixo, no centro, e a partir dele, então, ele vai meu vizinho, primeiro a minha família, meu amigo, o meu vizinho, a minha rua, a minha cidade, o estrangeiro, e lá longe eu não estou nem aí para o que está, entendeu? Então, você vai, numa questão de percepção, você tem essas direções de percepção, né? Sim. E eu me conecto, me sinto no mundo, no primeiro campo, que é o campo onde você está inserido realmente numa sociedade onde o outro lá longe está importando e tal. Então, essa questão da alteridade, ela pesa muito quando eu vou definir quais são as estratégias que eu vou usar para construir a minha própria imagem, né? Sim. O autorretrato. Então, eu pensei que se eu não me interessaria, embora tenha trabalhos maravilhosos nesse formato, né? Que é uma história da arte, ela coloca muito o autorretrato, assim, você está no espelho, você se vê e você procura se representar como na pintura, no desenho, né? Isso, particularmente, não estava me interessando. O que estava me interessando era me mediar, quer dizer, me descobrir através do olhar do outro. Procurar estratégias onde eu trouxesse o outro como mediador da minha própria imagem. Então, eu fui para um caminho, e eu posso mostrar para vocês, um caminho, por exemplo, que foi ir às ruas do Rio de Janeiro e fazer uma pergunta que era: o que mais se destaca no meu rosto? Né? Então, as pessoas a quem eu perguntei na rua, eu perguntei para 58 pessoas, que no momento em que eu fiz isso, eu tinha 58 anos, eu tive uma devolução dessas perguntas, que em si já são, como vídeo, um tipo de autorretrato, que é exatamente o que eu estou falando, é uma devolução a partir de uma pergunta que eu fiz para o outro, e houve um desdobramento depois que eu vou mostrar também. Posso mostrar? Sim, pode. Tá, já está aqui no ponto. Eu vou pular algumas partes aqui que eu tinha preparado para mostrar para vocês, mas que eu já meio que pulei, tá? Então a gente vai seguir em frente. Eu vou passar, não tá ótimo. Com isso. Tá ótimo. Estamos vendo já o seu computador, tá bom? Ok. Exatamente como você está vendo. Então, vamos lá. Não estou ouvindo o áudio, Maíra. Não? Não. Então... Peraí, pode repetir? Quem sabe tem um atraso, né? Ao público presente, se vocês puderem dizer se vocês estão ouvindo o áudio. Não ouve? Ah, não, tudo bem. Repete, foi uma questão técnica aqui. Pode ser. Você foi ouve? aqui o problema. Não, pode repetir. Foi problema aqui. Agora vai. Cabelo. Sobrancelha. O nariz. Olho e sobrancelha. Seus olhos. Olho. Sobrancelha. Cabelo. Cabelo. O rosto. O outro. Nariz. Sobrancelha. Sobrancelha. Olhos. Olhos. Os olhos. O olho. Boca. Olhos. Sobrancelhas. Os olhos. Sobrancelha. São seus olhos. Os olhos. Olhos. Sobrancelha. Nariz. Os olhos. Olho. Seus olhos. Olhos. Seus olhos e sobrancelha. Seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Sua boca e seus olhos.
Os olhos. Os olhos. Seu cabelo. Seu rosto. Seus olhos. Seus olhos. Sua boca. Seu rosto. Seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Os seus olhos. Seu rosto. Sua boca. Sua sobrancelha. Sua sobrancelha. Testa e sobrancelha. Sua testa e sua sobrancelha. Não, desculpa. É sua testa e sua bochecha. Ok? Deu para ouvir? Deu. Eu ouvi. Não sei se o público mandei uma mensagem. A princípio, sim. Tá tudo ok. Todos os ouviram. Então, isso daí, que foram as 58 respostas, teve assim um percentual, digamos assim, de talvez 75% de pessoas que responderam olhos, tá? Certo. E depois veio sobrancelha, e depois outras partes do meu rosto, boca, enfim, nariz, e tem aquele... ele fica em dúvida, né? Ele fala sua boca, sua bochecha. Não, né? Ele faz isso. E aí eu fiz uma representação, vou mostrar para vocês, aqui. Sim. O papel milimetrado é um papel de linguagem de precisão, né? Ele tem ali Sim. uma ideia de uma métrica muito precisa. Então, nesse díptico também, esse da esquerda, na forma de quadrados, essa parte marrom, isso é um pastel seco, tá? Desenhado sobre o papel milimetrado. Esses marronzinhos são os olhos, o número de respostas com olhos. Esse cinzento é a sobrancelha, e os outros elementos em menor quantidade, boca, nariz, etc. E esse quadradinho aqui, vocês estão vendo meu cursor? Sim. É aquela dúvida do último rapaz que fala, não, sua boca, não, sua boca e sua sobrancelha. Enfim, é uma coisa única, ele figurou assim, dessa maneira também aqui. E desse lado, do lado direito, eu tenho, não sei se dá para vocês verem, tem um abecedário aqui, A, B, C, D. Eu construí um abecedário para poder escrever palavras ligando com traços e curvas, né? A palavra olhos, aquelas tantas vezes que no número de respostas, a palavra sobrancelha, nas tantas vezes no número de respostas. Deu para compreender o que eu estou dizendo? Sim. É como se você trouxesse você tornasse cartesiano algo que, de certa forma, não é, né? Na verdade, tem toda uma... Você tentou... qual é a palavra que eu usaria? Qualificar de uma maneira mais matemática as informações que você obteve, é isso? Posso dizer que sim? Eu procurei fazer uma representação estética de uma linguagem abstrata de um rosto, a partir daquelas entrevistas que foram formuladas, a pergunta na rua. Entendo. Perfeito. Então, na verdade, são representações do meu rosto, de uma forma abstrata, mediada pelo outro. Isso me remete aos novos sistemas de passaporte, né? O sistema que você mostrou no início, né? Algo, né? Em que sentido, Ricardo, que você está falando? Você está, através da arte, representando algo que, na verdade, é você aí, né? Ou o que as pessoas que estão vendo você pensam, imaginam e veem de você. Quer dizer, é uma analogia, na verdade, né? Não chega a ser uma copia conforme, algo copiado, mas é uma imagem carbono do que as pessoas imaginam de você, né? Da sua imagem, né? Que remete ao título, justamente, do espelho que você cita. Como espelho. Exato. E assim, tem uma outra questão que interessa, que também é interessante, assim, legal conversar com vocês,
que essa estratégia, isso é uma estratégia, né? Onde você fala, você tem um enunciado prévio, você fala, eu vou para a rua, eu vou coletar 58 respostas com essa pergunta, a partir daí eu vou usar pastel seco, papel milimetrado, e vou fazer isso e isso. O resultado disso é algo que foge, em grande parte, do meu controle. Ele é fruto do enunciado anterior. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Isso é uma estratégia mesmo em processo criativo, né? Eu estou desempoderando a minha construção artística, desempoderando a minha mente, o meu controle absoluto sobre a minha própria imagem, que era o que me interessava. Quer dizer, escapar de mim mesma, tentar trazer para mim algo que seja uma imagem de mim mesma construída com o outro, compartilhada com o outro, né? Por isso que eu falo em alteridade, em compartilhamento, tá? Muito interessante. Isso me lembra um pouco Bergson e a questão da memória e justamente da matéria e memória, né? Que ele diz que o espírito muitas vezes não está na nossa mente, mas está em outro lugar que não é o local onde imaginamos. Então você deslocou essa questão para criar esse senso de alteridade e de... Fantástico, muito interessante. Pode seguir se quiser. Vamos lá. Aqui é o seguinte, é num outro caminho completamente diferente, e você me ajuda aí com o tempo, tá, Ricardo? Eu não São 41 minutos passados. Tá. Eu fiz numa outra vertente bastante distinta, mas ainda assim também buscando o outro para a construção do meu autorretrato, a sessão de retrato falado da polícia do Rio de Janeiro. Encontrei ali o chefe do departamento, que é o inspetor Ferreira, que me recebeu. Isso em 2015, 2014, 2015, né? Você, através da sua pesquisa em busca da foto do DOPS que você encontrou, você procurou fazer um retrato falado, é isso? Eu acho que o autorretrato, ele envolve todos esses trabalhos, né? E quando eu provavelmente, ao me deparar com aquela imagem do DOPS, eu falei, bem, polícia, né? Uhum. Agora a gente não está mais na ditadura, né? Sim. Agora eu vou voltar lá e vou fazer um outro processo, né? Um processo que envolve, então, memória, né, Ricardo, nesse caso? Porque, assim, tem uma postura de desafiar a instituição, evidentemente, porque é uma instituição que ela tem como finalidade principal o controle e a repressão. Você abrir uma brecha para desenvolver um trabalho artístico é algo, assim, que pode dar certo, pode dar errado, até onde que eu teria uma parceria, até onde não, será que eu ia conseguir, enfim, né? Então, assim, eu me coloquei, assim, como desafio. Sim. Comentei, assim, expliquei para o inspetor Ferreira do que se tratava. Depois de alguns telefonemas, ele aceitou me receber. Eu quero que vocês entendam que eu fui, então, usar uma técnica, né, que é secular já, assim, do retrato falado, onde você tem uma testemunha que vai descrever para um técnico de desenho que formula perguntas, o perfil de representação de um rosto de um criminoso ou de alguém que desapareceu, de alguém que vai ser procurado de qualquer forma. Uhum. Como no caso o criminoso não tinha, era eu buscando de memória fazer uma fala de forma assim verbal, né, procurar responder sobre o meu próprio rosto a partir do desenho técnico dele. Certo. Então, ele não poderia me ver, certo? Ele teria que ser guiado apenas pela minha fala, o que eu dizia que tinha no meu rosto. Então, eu precisei entrar na cidade da polícia com o rosto coberto. Então, você entrou em contato
no momento em que você imaginou, olha, eu vou entrar em contato com o departamento de retrato falado da polícia, após ter visto o retrato de 40 anos atrás, você foi lá, pegou esse retrato, teve a ideia, entrou em contato com a polícia, o retrato falado, pediu uma audiência, um encontro, e você não mostrou o seu rosto para esse encontro, você se escondeu. Falei assim, inspetor Ferreira, eu quero fazer um trabalho artístico de retrato falado. Eu gostaria de testar a possibilidade que nós, eu e você, pudéssemos chegar a um desenho do meu rosto a partir das perguntas que você me faz e que eu respondo para você sobre o meu rosto. É um trabalho de memória, um trabalho de capacidade de verbalizar sobre a sua memória do seu rosto, Sim. E dentro dessa configuração de embate, de enfrentamento, com uma instituição que não tem finalidade artística, né? Certo. E aí eu entrei assim, lá na cidade da polícia, com o rosto bastante coberto, né? Nossa! Hoje em dia, você tem uma concentração da polícia num lugar chamado Cidade da Polícia. Então, o retrato falado, a sessão, fica numa sala dentro de um equipamento grande, assim, são vários prédios, sabe, onde tem os camburões, enfim, os caveirões, muita coisa ali. Então, eu circulei por ali, pasme, sem que alguém me barrasse, entendeu? Isso que eu estou dizendo das surpresas do caminho. Aí vamos, então, ao resultado. Eu vou mostrar só um trechinho, tá, gente? Porque é muito longo. Demorou 1h30. Sem problema. Muito bem. Vamos começar? Bora. Você me faz perguntas ou eu... Eu te faço perguntas. Aí eu vou falar. Vou me referir de acordo com uma pessoa, que você está como se você estivesse descrevendo outra pessoa. Está combinado. Ok? Uhum. Essa pessoa tem o rosto, o formato do rosto. É redondo, ovalado. Ovalado. Como é que é? Aqui é um esboço, né? Mais ou menos. Eu estou do lado dele. Os olhos dela são celular, pequenos tá? ou grandes? Certo. São grandes. Grandes. E como é que você descreve ele? O globo ocular são grandes, pequenos? Os olhos são abertos? Os olhos são mais abertos, mais amendoados. E eles têm uma importância grande para o meu rosto, porque... Vou dar uma paradinha, pessoal, tá? Ok. Já devo... Vocês imaginam que não é fácil, tá? Essa questão de você se autodescrever, eu achei bem difícil. Durou mais de 1 hora, e eu achei que tinha chegado um resultado, depois de um certo tempo, pelo menos sido satisfatório para mim, como o projeto que eu tinha idealizado, mas vocês vão julgar vocês próprios que o resultado não foi muito bom aqui. Tá, então, esse é o retrato que nós chegamos ao termo, ao final. E eu acho, assim, que me interessa, achei bem interessante, assim, que ele fez uma assinatura de artista aqui, tá vendo? Sim. Ele fez Roy, né, deve ser o sobrenome dele, Roy, de março de 2014, tá? E com ele, assim, depois ele me apresentou para outros programas de fotografia, tá? Já com essa montagem digital, já dentro do computador, porque ele diz que o retrato falado está em completo desuso, porque ele é muito lento, né? Sim. Então, eu vou mostrar também um trechinho do vídeo que eu fiz do inspetor Ferreira manipulando o programa de reconhecimento facial chamado Faces. O mesmo que fez o desenho. Certo.
Ele realmente não tem som, tá? É um vídeo sem som. Uhum. E o que me interessou foi que, com esse vídeo, visualizando, Sim. eu entendi que o gênero sexual do ser humano, ele se dá nos detalhes. Você não tem uma boca de homem ou de mulher. Você tem uma boca que é composta com um cabelo assim, um brinco assado, etc. Você cria uma identidade feminina ou masculina, cultural, ok, mas é a partir do cultural no rosto que eu digo, né? Evidentemente, tem partes do corpo que são definidoras, né? Em que campo que você está, no masculino, no feminino e no trans também, né? Enfim. Sim. Então tem imagens aí que são bem transgêneras, né? Nesse sentido dessas passagens, que eu acho isso bastante interessante. E uma das preocupações que eu sinto olhando para isso também é que aqui nesse programa, daqui a pouquinho, ele já é um programa ingênuo de reconhecimento facial, se a gente for comparar com as imagens 3D que já existem aí para serem manipuladas, né? Construção de rostos que são tão próximas do ser humano que vão, em breve, brevíssimo, nos confundir inteiramente, se é uma imagem criada tecnologicamente ou se ela é real, no sentido de corresponder a um ser humano. Certo. Tá? E essas imagens são imagens teste, você está mostrando da ferramenta, não é isso? A ferramenta, exatamente. Então, ali, ele vai perguntar para a testemunha, tem cabelo mais encaracolado, menos encaracolado, a testa maior ou menor, e ele vai montando esse rosto até a pessoa dizer, esse aqui, entendeu? Uhum. Tá? Perfeito. Vou seguir. Tá ótimo. Aqui é uma outra representação de reconhecimento facial inglesa dos anos 70, chamada PhotoFit. Tá? É um material muito bonito, é um material com papel fotográfico de alta qualidade. Então, ele tem os recortes. Isso que a gente viu ali no digital, olhos separados, bocas separadas, etc., é tudo recortadinho e manual, né? Papel. Então, eu pedi para que o inspetor Ferreira manipulasse, manuseasse isso, e dei o nome de baralho, vocês vão ver por quê. Incrível a quantidade de máscaras. Olha os narizes. As bocas. Incrível. Eu acho super interessante porque eu percebi o seguinte, no lugar do público que assiste a um produto final artístico, essa cena é uma cena que não remete a nenhum tipo de tensão policial, compreende? Ele está ali fazendo, tipo, quase dizendo, olha como eu mexo nesse material. Ele está se exibindo. Sim. Né? Ele está jogando um carteado, está se exibindo com o material dele, que ele está tão acostumado a utilizar. Então, esse deslocamento também, né, do uso, né? A caveirinha é uma coisa bem estereotipada também na mão dele, como chama aquilo ali da polícia, né? Aquele no cordão que ele usa, né? Enfim. Sim, o que me chama a atenção é o anel de caveira dele. Anel de caveira, enfim, tá? Então, eu botei. São trabalhos que mostram a intimidade do inspetor na lida com essas ferramentas.
intimidade que, por estar desviada da sua função original de identificar e prender alguém, se mostra, penso eu, mais exibicionista do que repressora, né? Porque oferece ao observador um lugar seguro, sem risco, de onde este pode exercer um voyeurismo crítico e talvez até sorrir, como aconteceu comigo com a destreza do gesto em baralho, o desfile de rostos mutantes e transgêneros em faces, ou a beleza plástica vintage e ingênua do kit Photofit. Eu botei esse 38 debaixo da mesa porque, quando ele foi na abertura de uma exposição minha, o inspetor Ferreira, Sim. ele disse que eu não sabia até então, mas que ele tinha um 38 debaixo da mesa no dia que eu fui lá pela primeira vez. Brincou comigo, eu acho, né? 38 é um revólver 38, né? Mas eu acho que era uma brincadeira. Esse aqui é o Photofit, que ele fez no meu rosto. Mais uma vez, o inspetor Ferreira, eu acho que ele deu uma bola fora aqui, eu acho. Sou eu? Sou eu? Mas, enfim. Não acho nem um pouco parecido, mas é a visão dele. A alteridade aí apareceu. Exatamente. Olha a surpresa aí. Aqui, separado. Outras formas. Aqui eu fiz uma instalação com Vale e com essas imagens que eu capturei da tela do computador dele. Pintei nas séries, né? Porque você tem uma catalogação de formas de serial, né? Essa pintura a óleo, outras pinturas. Isso aqui é um jogo de... tá me faltando a palavra. É aquele joguinho que você vai e tenta montar a figura final, manipulando, né? Mas, enfim, vou dar sequência. Aqui é uma apresentação do vídeo do Faces, que eu joguei primeiro num espelho e depois devolvi para a parede já também recortado, para marcar a procedência, né? Que são figuras que vêm recortadas e não como rostos inteiros. Aqui também. Isso aqui é uma escultura com 30.000 imagens recortadas de rostos que eu senti necessidade de dar uma corporalidade, de transformar em 3D, sabe? Então, ela tem 90 centímetros de altura e o papel é aquele papel 29,7 por 21, né? Papel ofício. Certo. Eu queria só falar um pouco, assim, me lembrei de um artista que eu encontrei na Inglaterra, quando estive na Inglaterra, que era o Mário Kligerman, que ele fazia um trabalho, eu acho que eu até mencionei quando estávamos conversando essa semana sobre esse nosso encontro com ele. Ele é um fotógrafo de origem alemã, em que ele pegava imagens do Google e ele usava algoritmos, e ele, através do computador, ele construiu uma máquina em que, através da inteligência artificial, ele produzia imagens semelhantes a imagens de rosto, como essas imagens, né? Bom, eu não vou aprofundar no assunto, mas eu queria só citá-lo, porque isso me remeteu a ele. Aliás, eu acho que tem um N a mais aí, eu acho que eu vou depois consertar aí, que está errado. O nome dele é essa questão das câmeras de vídeo de segurança, essa tecnologia que veio, que começou aí no pós-Segunda Guerra Mundial, ela começou a ser tratada pelos artistas já na década de 70. Sim. E aí vem se desenvolvendo. Eu queria terminar mostrando um trabalho que foi meu último trabalho, que tem relação com os outros na questão da política e na questão da ideia que eu tenho, que na verdade não é ideia minha. William Kentridge é um artista sul-africano, artista plástico e de vídeo. Ele trabalha muito com carvão. Ele é uma pessoa incrível, é vivo, é contemporâneo, e ele é muito crítico, né, da sociedade racista, né, sul-africana. E ele tem uma definição sobre o lugar do artista,
e da arte, que eu acho muito bacana e me identifico muito com ela, que é que a arte ela vem para produzir conhecimento e para pôr pressão, para pressionar os discursos hegemônicos. Discursos hegemônicos entendidos na sua totalidade, não só Uhum. na política, mas no campo das artes. Então, ao longo da história da arte, você tem um processo em que novos artistas rompem com formas que já foram bastante exploradas e chegaram nos seus limites, então, e que são, então, transpostas por outras, expandindo o nosso campo sensorial e a nossa compreensão sobre o nosso mundo e o que é estar no mundo, né? Então, é nesse sentido que esse trabalho dialoga com os outros. Então, aqui, também, a ideia nasceu em 2014, mas eu não conseguia estabelecer uma forma para ela. O conteúdo eu tinha, veja só, interessante. Tinha o conteúdo, mas eu não tinha a forma. Quando você diz a forma, na prática, o que era exatamente? Eu queria entender melhor. A forma é se você vai fazer uma pintura, certo. Se você vai fazer um desenho, se você vai fazer um vídeo, se foto. você vai fazer uma instalação, uma performance. Qual é a forma que você vai dar para um certo conteúdo? Porque você na quer arte você tem que materializar de alguma forma, né? Quer dizer, você tem que dar uma consistência, mesmo que ela não tenha, que seja uma performance, que seja efêmera, ela vai acontecer de algum jeito, né? Então, quando você tem um trabalho artístico, você tem uma forma e tem um conteúdo. Eu tinha o conteúdo, eu sabia que eu queria colocar, fazer uma menção crítica ao sufixo ista, da forma como ele foi utilizado e desenvolvido. Olha bem que história assim, interessante. O sufixo ista, ele foi desenvolvido, se proliferou a partir da Revolução Francesa, com 1789. 1789, século XVIII, onde, além da questão, ele é uma derivação dos ismos. Então, por exemplo, ele veio das profissões, jornalismo, enfim, todos os ismos profissionais e também os ideológicos, né? E o ista, ele é uma individualização dos ismos. Então, por exemplo, comunismo é uma ideia e comunista é uma pessoa. Socialismo é uma ideia, socialista é um indivíduo, né, que é socialista. Capitalista, marxista, marxismo. Então, eu tinha, a partir, isso foi também pensado em 2014, com essa polarização e com essa forma das redes sociais chamar quem afina com uma certa ideia de seguidores, né? A ideia do seguidor me parece uma ideia que não combina em nada com o ser criativo, né? Ou você recebe como seguidor e vai, se alinha aquela coisa ali, Sim. ou você se afina com uma ideia ou parte de uma ideia e se sente livre para pegar um pouco daqui, um pouco dali, enfim, né? Então, a ideia era pegar o prefixo des, que significa desfazer, né? Não faça, né? E o ista como sufixo, então des-ista. Poema sonoro para dobras e quinas. E a forma, o formato, que é a poesia sonora, surgiu esse ano. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? É o deísta, poesia sonora para dobras e quinas. E quinas. Aqui, tá, então, só um gráficozinho, coisa, olha aqui. Eu sugiro que façamos toda a poesia sonora, os 4 minutos e meio, né? Do início ao fim. Quando você assim quiser. A gente termina com isso. Sim. Olha que interessante aqui, olha, a palavra nova, nabuquistas. Isso foi a campanha política do Joaquim Nabuco para deputado por Pernambuco em 1884. Isso é uma pesquisa que foi feita sobre documentos da língua portuguesa do século XIII ao século XIX. Tá? Isso aí, Sim. Depois que eu tive a ideia, eu fui buscar e encontrei essas pesquisas. Aí vamos ao poema sonoro. Vamos lá.
Escravagista, turista colonialista, escravagista, patrimonialista, patriarcalista, oportunista, imperialista, canibalista, umbandista, pluralista, ambientalista, humanista, absolutista, abolicionista, evolucionista, iluminista, direitista, centrista, esquerdista, maniqueísta, nihilista, ceticista, antipetista, nazista, revanchista, narcisista, sadomasoquista, terrorista, integralista, totalitarista, racista, presidencialista, legalista, monarquista, parlamentarista, golpista, nepotista, revista, situacionista, sofista, cientista, realista, especialista, tecnicista, positivista, evangelista, calculista, passadista, terraplanista, obscurantista, chantagista, capitalista, neoliberalista, acionista, monopolista, individualista, egoísta, comunista, idealista, autista, autista, saudosista, anarquista, socialista, generalista, persista, feminista, ativista, altruísta, inconformista, benquista, imprevista, internacionalista, fascista, sufragista, progressista, vanguardista, existencialista, racista, pacifista, conquista, machista, racista, moralista, sectarista, sexista, fetichista, porco-chauvinista, academicista, impressionista, expressionista, surrealista, otimista, modernista, cubista, dadaísta, minimalista, sambista, tropicalista, bossa novista, sentimentalista, sensacionalista, repentista, artista à vista, o estalista, esquista. 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 Salazarista, franquista, leninista, trotskista, maoísta, stalinista, bolsonarista, bonapartista, bolivarianista, sandinista, calvinista, darwinista, manuelista, zapatista, budista, kardecista, guevarista, castrista, chavista, hitlerista, marxista, lulista, getulista, trampista, luxemburguista, salazarista, franquista, leninista, trotskista, maoísta, stalinista, bolsonarista, bonapartista, bolivarianista, sandinista, calvinista, darwinista, manuelista, zapatista, budista, kardecista, guevarista, castrista, chavista, hitlerista, marxista, lulista, getulista, trampista, luxemburguista, salazarista, franquista, leninista, trotskista, maoísta, stalinista, bolsonarista, bonapartista, bolivarianista, sandinista, calvinista, darwinista, manuelista, zapatista, budista, kardecista, guevarista, castrista, chavista, hitlerista, marxista, lulista, getulista, trampista, luxemburguista, salazarista, franquista, leninista, trotskista, maoísta, stalinista, bolsonarista, bonapartista, bolivarianista, sandinista, calvinista, darwinista, manuelista, zapatista, budista, kardecista, guevarista, castrista, chavista, hitlerista, marxista, lulista, getulista, trampista, luxemburguista, salazarista, franquista, leninista, trotskista, maoísta, stalinista, bolsonarista, bonapartista, bolivarianista, sandinista, calvinista, darwinista, manuelista, zapatista, budista, kardecista, guevarista, castrista, chavista, hitlerista, marxista, lulista, getulista, trampista, luxemburguista. Fantástico, muito bom, muito bom. Adoro, adoro. Obrigada. E quanto tempo você levou para fazer essa poesia sonora?
A formatação dela como o poema? Processo. O processo, porque você tinha a ideia de fazer... Você não sabia a forma, e você, através da poesia, você desenvolveu, né? Foi até interessante, eu anotei, né, mais ou menos, inicialmente, mas não sabia que ia ser um poema sonoro, não tinha pensado, né? Uhum. E eu perdi o papel. Quando eu fui chamada, assim, mais recentemente, para fazer uma palestra na escola Casa Foto Arte, que é uma escola de fotografia que tem no Rio de Janeiro, que divide o espaço da Tiba, da Glória, conosco. Sim. E a gente tem um espaço comum que chama Gloriosa, é uma sala, que é um auditório que fica no estúdio, né, lá na Glória, e a gente montou uma palestra comigo, aí eu falei, bem, agora eu tenho que dar forma final para isso. Como eu tinha perdido o papel, eu tive que refazer, foi minha sorte, entendeu? Olha, que aí ele veio, aquilo veio assim, tudo veio assim, blá, 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 como é que ia ser, como é que ia, sabe? E outra coisa importantíssima, eu fui numa exposição, olha como são as coisas, né? Eu queria isolar o ista, para marcar bem, né, a quebra da palavra, porque a minha proposta é o inverso do que a palavra desista sugere, que é você largar a mão, abrir mão, é uma sensação de derrota, né? Você acabou aquilo. É o contrário, é desista, né? Eu falei, eu tenho que quebrar essa palavra. Como? Um dia, o Rogério estava fazendo uma curadoria para uma artista e a gente emprestou o nosso projetor de vídeo. Sim. E eles queriam colocar o projetor numa escada. Então, prenderam o projetor no corrimão de uma escada. No final da escada, tinha o final da parede, tem uma dobra. Quando eu vi a imagem projetada, ela quebrava. Eu falei, cara, é isso, vai ser vídeo. Vai ser vídeo, vai ter som. Aí fiz um contato com um amigo que tem um estúdio, que é músico, e aí pronto, foi. É interessante quando você diz isso. Isso me faz pensar uma coisa que eu sempre digo para os meus mentorandos, a obsessão em resolver uma resolução de algum projeto autoral é muito importante. Eu, às vezes, quando estou com um projeto, eu estou tomando banho pensando, eu estou indo, eu adoro pedalar, eu estou pensando, eu o tempo todo penso naquela questão. E aí vem, né? É incrível, né? E era exatamente isso, né? Aqui nesse nosso papo, se eu tivesse que falar para os meus mentorandos que estão assistindo aqui, se não vão assistir no replay, é isso, é essa obsessão e esse se entregar, né? O tempo todo no seu projeto você se entregou de corpo e alma e você foi em frente naquilo que você queria buscar, e aí você vai fazendo a pesquisa, aí vai pesquisando, descobrindo uma referência, outra referência. É um quebra-cabeça. É um trabalho árduo, né? Um trabalho árduo, você tem dedicação e realmente ficar alugando a cabeça para isso mesmo, como você falou, tem que ficar concentrada, né? Sim. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre o trabalho? Algo que você acha que é importante que deixamos de falar aqui? Eu espero que tenha sido útil no sentido de uma colaboração para o povo da fotografia, particularmente, né? Mas os processos de criação, eles têm muito em comum, né? Então, eu acho que a gente tem muitas trocas e dizer que o conjunto, a principal parte do trabalho que eu mostrei aqui, que é do autorretrato, ele realmente teve uma fotografia como dispositivo. E queria agradecer o convite, Ricardo, tá? Mais uma vez, e vamos lá. Olha, eu que agradeço. Nossa, foi fantástico. O seu trabalho é incrível. Eu acho que assim, Obrigada, foi muito bom para os artistas que estão presentes aqui, agora no replay.
porque eles vão usufruir de um processo do início ao fim de algo que estava lá no passado e você foi lá resgatar, e ali você foi trazendo o novelo de lã, trazendo, e chegando nesse belo trabalho, e no meio desse percurso, uma sacada aqui, outra ali, para conseguir, de alguma maneira, resolver seu processo, sua problemática artística, né? Olha, muito obrigado, você é sempre muito bem-vinda, projetos futuros, esse espaço aqui é um espaço para os artistas, para vocês, e eu me sinto muito honrado de tê-la aqui para esse bate-papo, foi incrível. Muito obrigada, Ricardo, tá? Então, tchau para todos, e vamos que vamos lá, estamos juntos. Tá ótimo, Maíra, olha, tudo de bom. Até logo. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no espaço aqui do YouTube, se vocês gostam de fotografia, de arte em geral, basta vocês se inscreverem. Se eu não me engano, na página à direita tem um botão. E caso vocês queiram ser notificados sempre, basta clicar no sininho, né, daquela figurinha do sininho, que vocês sempre terão uma chamada, um convite para assistir aqui a esses bate-papos. Então, na semana que vem teremos uma outra convidada. Fiquem atentos no meu Facebook, no meu Telegram e no meu Instagram, que a partir de segunda-feira começarei a fazer a divulgação do próximo bate-papo, da próxima live. Então, um bom domingo para vocês. Hoje é Dia dos Pais no Brasil. Feliz Dia dos Pais para quem estiver assistindo. E nos vemos no próximo domingo. Tchau.